A faixa de Gaza é uma estreita faixa de terra, localizada no Oriente Médio, na região histórica conhecida como Levante. Ela é banhada pelo Mar Mediterrâneo a noroeste e faz fronteira com Israel ao norte, leste e sudeste, além do Egito a sudoeste, com uma área de aproximadamente 365 quilômetros quadrados. A faixa de Gaza estaria entre os menores países do mundo se fosse um estado independente. Ainda assim, abriga uma população estimada em cerca de 2,4 milhões de habitantes, o que faz desse território o terceiro mais densamente povoado do planeta, atrás apenas de Mônaco e Singapura. Neste vídeo, vamos conhecer a longa, complexa e muitas vezes violenta história desse território palestino, que carrega o nome de uma das cidades mais antigas do mundo. Se você gosta de conteúdos históricos e geopolíticos, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. De acordo com escavações realizadas no sítio arqueológico de Tel Issachar, a ocupação da faixa de Gaza pelos primeiros humanos modernos ocorreu por volta de 4.000 anos antes de Cristo. O assentamento de Tel Issachar foi o primeiro grande núcleo urbano conhecido da região, datando de aproximadamente 3.300 a 3.000 AC. Código. Ele começou como uma fortaleza egípcia e permaneceu habitado até cerca de 2.250 a. Código, demonstrando desde cedo a importância estratégica da área. Por volta de 2100 AC, povos semitas conhecidos como cananeus chegaram à região do Levante e ocuparam o território que passou a ser chamado de Canaã. Entre 2000 e 1800 Altoseg surgiu ao sul de Tel Issachar o assentamento de Tel Uaju, que também funcionava como fortaleza. Em 1650 a. Código, o Egito passou a ser governado por cananeus, conhecidos como Hicsos, que fundaram a 15ª dinastia egípcia. Durante esse período, Tel Uaju cresceu em importância. Esse domínio chegou ao fim em 1550 AC, código, quando os Hicsos foram expulsos do Egito, e Tel Uaju foi completamente destruída. Em 1457 A. Código, durante a Batalha de Megido, uma coalizão rebelde de cidades estado-cananeias foi derrotada pelas forças egípcias, lideradas pelo faraó Tutmés III. Após essa vitória, o Egito restabeleceu seu domínio sobre Canaã e colonizou novamente a região. Foi nesse contexto que a cidade que se tornaria Gaza começou a se desenvolver, tornando-se capital administrativa da província egípcia de Canaã e um ponto essencial nas rotas comerciais entre Egito e Síria. Gaza permaneceu sob domínio egípcio até cerca de 1200 a. Código, quando a província de Canaã entrou em colapso. Nesse período, os chamados povos do mar, especialmente os filisteus oriundos da região do Mar Egeu, ocuparam a área correspondente à atual faixa de Gaza e partes do território israelense mais ao norte. Eles estabeleceram a Filístia, uma CBF, pelas cidades de Gaza, Ascalão, Asdod, Ecrom e Gate, conhecidas como a Pentápolis Filisteia. Durante o reinado do rei Davi, o Reino Unido de Israel expandiu sua influência e os filisteus tornaram-se vassalos israelitas. Após a divisão do reino, por volta de 930 a Filístia provavelmente recuperou certa autonomia, embora permanecesse sob influência israelita. Em 730 a. Código, a região foi conquistada pelo Império Assírio. Já em 601 a. 601 Código, Gaza voltou temporariamente ao controle egípcio. Quando o rei babilônico Nabucodonosor tentou conquistar a região, mas foi derrotado próximo à cidade. Em 568 a. Código, o Império Babilônico conseguiu finalmente capturar Gaza. Poucas décadas depois, em 539 a. A cidade passou para o controle do Império Persa Aquemênida. Durante esse período, Gaza desfrutou de relativa autonomia e prosperidade econômica. Em 332 AC, Alexandre, o Grande, sitiou Gaza, que era a última grande cidade a resistir em seu caminho rumo à conquista do Egito. Após 2 meses de cerco, a cidade foi tomada. Seus defensores lutaram até a morte, enquanto mulheres e crianças foram escravizadas.
Gaza foi então repovoada e reorganizada, como uma polis grega, tornando-se um centro cultural e filosófico de destaque. Após a morte de Alexandre, Gaza passou ao controle do reino ptolomaico e permaneceu assim até cerca de 200 a. Código, quando foi conquistada pelos Seleucidas. Em 64 a. Código, o Império Romano conquistou a Palestina. No ano seguinte, Gaza foi incorporada ao Reino da Judeia e, a partir do ano 6 d.C., passou a integrar a província romana da Judeia. Após a destruição de Jerusalém no ano 70, Gaza ganhou ainda mais importância e prosperou durante todo o período romano. Em 395, com a divisão do Império Romano, Gaza passou a integrar o Império Bizantino. A cidade prosperou ainda mais, e nesse período, a conversão ao cristianismo foi intensificada, especialmente sob a liderança do bispo Porfírio. Em 402, por ordem do imperador Teodósio I, todos os templos pagãos da cidade foram destruídos. Em 637, após as conquistas islâmicas, Gaza foi sitiada e tomada pelas forças do Califado Rashidun. A cidade não foi destruída, e sua população não foi massacrada. Possivelmente por sua ligação histórica com a família do profeta Maomé, Gaza passou então a integrar a província de Bilad al-Sham, sob o distrito de Jund Filastim. Igrejas foram convertidas em mesquitas. O Islã se tornou dominante, e o árabe passou a ser a língua oficial. Ao longo dos séculos seguintes, Gaza foi controlada pelos califados Omíada, Abássida e Fatímida. Em 1100, após a Primeira Cruzada, a cidade foi incorporada ao Reino de Jerusalém. Em 1187, os Aiúbidas, liderados por Saladino, reconquistaram Gaza. No século XIII, a cidade foi devastada pelos mongóis liderados por Hulagu Khan, mas posteriormente reconstruída pelos mamelucos, que transformaram Gaza novamente em um centro urbano próspero. Em 1516, Gaza foi incorporada ao Império Otomano. No final do século XVI, sob o governo de Ahmad ibn Ridwan, a cidade viveu sua última grande era de ouro, tornando-se um importante centro cultural, religioso e administrativo da Palestina. No século XIX, Gaza passou por domínio egípcio temporário, sofreu com epidemias e conflitos, até ser reconquistada pelos otomanos. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, Gaza foi conquistada pelos britânicos. Após o fim da guerra, passou a integrar o mandato britânico da Palestina. Em 1947, a ONU aprovou o Plano de Partilha da Palestina. Os árabes rejeitaram a proposta. Em 1948, com a criação do Estado de Israel, Gaza passou ao controle do Egito, dando origem à faixa de Gaza moderna. Em 1967, após a Guerra dos 6 Dias, Israel assumiu o controle do território. Desde então, Gaza se tornou palco de revoltas, intifadas, acordos fracassados, bloqueios e conflitos recorrentes. Em 2007, o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza, que passou a sofrer bloqueios impostos por Israel e Egito. Em 2023, ataques lançados a partir do território resultaram na maior escalada militar desde a criação do Estado de Israel. Atualmente, a faixa de Gaza enfrenta graves dificuldades econômicas, alta densidade populacional e elevados índices de pobreza. Ainda assim, sua história milenar continua a ecoar em cada rua, ruína e fronteira. Essa é a história da faixa de Gaza. Um território pequeno, uma história gigantesca, e um passado que nunca deixou de moldar o presente.